E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui dando sequência então ao estudo dos biomas. Nós já falamos dos biomas terrestres. Na última aula fizemos uma conexão com os biomas brasileiros, mas nessa aula nós entramos efetivamente aí no estudo dos biomas que nós temos aqui no nosso território. Então vamos falar de biomas brasileiros neste momento. Vem comigo e bora lá então dar uma olhada na localização dos biomas brasileiros. Nós temos aqui um bioma costeiro, que é o manguezal, que eu detalhei aqui para vocês, né? Bioma costeiro, temos ali os manguezais. Nós temos aqui o cerrado. O segundo maior bioma brasileiro é o cerrado. O cerrado que é considerado a savana brasileira. O cerrado, gente, ele é um grande bioma, mas é um bioma que sofreu muito com a devastação. Inclusive, a gente vai ver que o cerrado ele é considerado um hotspot. Ai, professor, o que é hotspot? Traduzindo, significa zonas quentes, mas na verdade, hotspot significa que são grandes biomas com elevada biodiversidade, mas que foram devastados, que foram muito destruídos ao longo do tempo. Então aqui no Brasil, o cerrado ele é considerado um hotspot, um bioma para a gente ficar atento, porque ele já foi muito fragmentado. Temos outros biomas, como é o caso aqui do Pantanal, então a região ali do Pantanal, o menor bioma brasileiro. Temos aqui a floresta amazônica, então floresta amazônica, o nosso maior bioma, maior biodiversidade, então grande biodiversidade de vegetais, de animais, muitas espécies desconhecidas. Nós temos ainda a Mata Atlântica que pega a região aqui da floresta de Araucárias, na região sul, também é um bioma brasileiro, e lá bem no Rio Grande do Sul, os pampas gaúchos ou pampas sulinos, certo? Vamos lá, e nós temos ainda o nosso semiárido, né? Que é a Caatinga. Ah, professor, o que significa a palavra Caatinga? Caatinga significa mata branca, porque durante a estiagem, a vegetação ela fica com uma coloração mais pálida, então por isso chamado de mata branca. Durante a chuva, sim, também chove um pouquinho aqui. Durante a chuva essa vegetação fica um pouquinho mais verdinha. Então, Caatinga. Gostaria de chamar sua atenção no seguinte. Perceba que a Caatinga, ela pega aqui principalmente a região Nordeste. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Olha o que eu te falei. Caatinga, o único bioma que é exclusivamente brasileiro. Só toma cuidado, porque se algum exercício falar que a Caatinga é um bioma exclusivo da região Nordeste, isso é falso. Ela não é exclusivo da região Nordeste, mas ela é exclusivo do Brasil. Ela pega uma parte ali de Minas Gerais, tal, então, principalmente região Nordeste, mas não é exclusivo do Nordeste. Vamos começar então aqui pela floresta amazônica. Quando nós estudamos lá a floresta tropical pluvial, nós já falamos de algumas características que combinam com a floresta amazônica. A floresta amazônica tem aqui folhas grandes, então eu chamo de floresta latifoliada. Latifoliada quer dizer folhas que crescem lateralmente, folhas grandes. Temos uma grande evapotranspiração. Ai, professor, o que é evapotranspiração? As plantas transpiram muito, porque esse bioma ele é bem abastecido com relação à umidade. Tem uma boa quantidade de rios aqui. E nós temos então uma grande evapotranspiração. Uma única árvore de 50 metros de altura aqui da Amazônia pode transpirar por dia em torno de 1.000 litros de água. Então veja que é uma quantidade bem significativa de água, uma perda de água na forma de vapor. As raízes não são profundas e expandem-se lateralmente. O solo é raso, então adianta uma raiz crescer para baixo? Não, porque não é um solo rico, é um solo pobre. Então é um solo que as raízes elas crescem principalmente lateralmente. E os nutrientes eles são mais superficiais, então para a raiz é mais interessante crescer lateralmente. Talvez você vai dizer assim, mas espera aí, professor, como que uma raiz que cresce lateralmente ela consegue sustentar uma árvore de 50 metros de altura, de 30, 40 metros de altura? Essas raízes que crescem lateralmente, elas são chamadas de raiz tabular. São grandes, mas muito grandes essas raízes. Então elas conseguem sustentar essas grandes árvores ali da Amazônia.
Aqui nós temos um gráfico que ele mostra para a gente a questão da média de temperatura. Se eu pegar aqui a região de Belém, você tem em torno de 25,8 graus. Manaus pega uma média de temperatura ali de 27 graus. E perceba a questão da chuva, né? A precipitação desse gráfico aqui, ó, principalmente de janeiro até maio, chove muito. Aí pega ali uma fase de agosto a novembro que não chove tanto, mas ainda é significativo, certo? Veja que as árvores são em camadas, em estratos. Temos um dossel da floresta bem fechado, então temos aqui muita competição por luz, já que essa vegetação é fechada. Uma característica da Amazônia é a questão de você ter aqui plantas epífitas. Plantas epífitas são plantas que usam outras plantas como um suporte. Já que a luz quase não chega lá no solo, então preciso ter o quê? Plantas epífitas, plantas que usam outras plantas como um suporte. A floresta amazônica, olha só que interessante, nós temos uma comparação aqui de desmatamento do ano 2000 a 2005. Perceba que você consegue perceber algumas regiões desaparecendo. Vai voltar a animação agora, ó. 2000, 2001, 2, 3, 4, 2005. Você conseguiu perceber algumas regiões desaparecendo? Perceba que nós analisamos de 2000 a 2005 e nós percebemos o desmatamento. Quer dizer que se eu analisar uma fase, né, uma faixa muito maior, talvez, né, a gente vai perceber que a degradação da floresta amazônica foi muito grande já. Ainda é uma floresta muito grande, mas a devastação já foi significativa. Legal? Então tá aí. Com relação a algumas curiosidades, um saiba mais, existem algumas plantas que você extrai ali extratos para a medicina, para a farmacologia, para desenvolver aí remédios, desenvolver aí medicamentos. Eu trago aqui duas curiosidades, né? O quinino está associado a uma planta que eles extraem então aí uma substância que vai ter uma ação contra a malária. Malária que é uma doença causada por um protozoário. Então os índios, por exemplo, eles usam aqui um extrato. Esse extrato ele está relacionado então ali ao quinino, que está relacionado ao tratamento dessa doença. Bem interessante. E o quinino também ele vai numa quantidade muito, mas muito pequena na água tônica, certo? Então tá aí o quinino e o curare. No caso do curare, você tem aqui uma substância que ela é muito tóxica, que inclusive os índios usavam na ponta de flechas para paralisar presas. Só que usada em quantidade bem pequena, pode ser aí um medicamento interessante como um relaxamento muscular. Então, através de extratos de plantas, nós conseguimos produzir bons medicamentos aí na medicina. Perceba que às vezes o aluno fala, professor, por que estudar as plantas, né? Qual é a graça de estudar as plantas? Interessante porque através das plantas a gente extrai muitas substâncias para a medicina principalmente. E nós temos a Mata Atlântica. Mata Atlântica é um bioma que foi muito fragmentado, um bioma que foi devastado. Mata Atlântica também é considerado um hotspot. O que é um hotspot mesmo? Zonas quentes são grandes biomas que foram fragmentados, que têm alta biodiversidade, mas que resta uma pequena porcentagem em relação ao bioma original. Nós temos aqui em relação à chuva, ó, chove bastante de janeiro até abril, depois volta a chover bastante de setembro até dezembro. Temperatura um pouco mais baixa em relação à Amazônia, em torno aqui de 21 graus. Aqui nós temos um endemismo de flora. O que é um endemismo de flora? Plantas que você só encontra aqui na Mata Atlântica. Então, na Mata Atlântica, plantas que nós só localizamos aqui nesse bioma, um elevado endemismo de flora. Em relação à fauna, nós temos o mico-leão dourado, muitas espécies ameaçadas de extinção por causa da destruição desse bioma. Então temos muitas aves, temos muitos, né? Aqui você vê bicho preguiça, você vê muitos macacos, muitos animais que sofrem aqui em relação a riscos de extinção. Aqui nós temos uma comparação, o que a gente tinha de Mata Atlântica no ano de 1500 e o que nós tínhamos em 2007.
Então se você perguntar, Giovanni, quanto tem de Mata Atlântica na atualidade? Dizem os especialistas que em torno de 7 a 12% é o que nós temos de Mata Atlântica em relação ao que a gente tinha de Mata Atlântica original. Bacana? Fechamos assim então mais uma aula. Até a próxima, gente!